Olá, ouvinte. Sou o professor Afonso. Eu trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Hoje o nosso assunto é um assunto muito importante. Eu trago sempre 3 assuntos importantes: o desvendamento do Apocalipse, o desvendamento do livro do profeta Daniel no que interessa aos cristãos e o desvendamento das cartas do apóstolo Paulo. Esses 3 assuntos eles andam juntos. E é importante que a gente saiba que esses 3 assuntos andam juntos, né? Esses 3 assuntos andam juntos. E a gente vai tratá-lo dessa maneira sempre. Eu sempre trato do problema do dessoterramento de Marcos, que realmente dessoterramento de Marcos, que foram soterrados pelas cartas do apóstolo Paulo. E não só por elas, mas elas tiveram como consequências outras ações sobre a Bíblia. Como, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele foi ideal, ele foi muito importante para que a literatura cristã fosse fechada, ou seja, fosse selada e dissesse, olha, aqui não pode sair nada. Isso foi obra de Nero. Há quem diga assim, olha, o Apocalipse é um livro que ele é muito tardio para ter sido editado por Nero. Na verdade, a gente sabe muito pouca coisa sobre o Apocalipse. Ali foi o João de Patmos, ele foi preso, era um cristão. Há quem diga, não, ele era um cristão que sabia muito do Antigo Testamento. Não. Quem sabia muito do Antigo Testamento foi o grupo de pessoas que a pedido de Nero, editaram o livro para ele ter o formato que tem. Mas o autor mesmo, João de Patmos, ele trouxe só a revelação. Ele trouxe só a revelação. Mas a questão de trazer só a revelação indica que a pessoa conhece profundamente as escrituras, no caso, as escrituras judaicas? Não. Para você ter uma ideia, o livro segundo João, ele tem também essa característica. Ele traz uma perspectiva nova de um cristianismo que foi revelado de uma maneira autônoma. Isso mesmo, de uma maneira autônoma. A maneira como Jesus se apresentou a Paulo, eu já falei aqui algumas vezes, foi de uma maneira muito autônoma. Como é que ele se apresentou a Paulo? Eu sou Jesus a quem persegue. E Paulo pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, realmente é isso. A gente não vai... Esses 2 livros, as pessoas dizem, olha, o autor do Apocalipse é o mesmo do Evangelho de João. Logicamente falando, não é. Não é. Por que não é? Porque lá estão os 4 seres viventes, representantes dos espíritos dos 4 evangelistas, ou autores do Evangelho. E não se conta ali, quer dizer, só poderia se contar ali alguém que já estivesse na eternidade. Só se poderia contar ali pessoas que já tivessem, que já fizessem parte do mundo vindouro. Então, pela lógica, João de Patmos não é o mesmo João do Evangelho. O que esses livros têm em comum? Eles têm em comum que eles são revelações diretas, ou seja, não há assim uma intervenção do conhecimento humano. Tanto assim que o livro de João não é considerado sinótico. Ele não é considerado crônica da vida de Jesus. Ele considera apenas alguns episódios e o resto é revelação. Do mesmo jeito da Apocalipse.
O livro de Apocalipse, ele é tão revelação que Jesus afirma lá em 22:16. Esse testemunho concernente às igrejas, quer dizer, eu trouxe esse testemunho concernente às igrejas. Não é para acrescentar nada, não é para melhorar nada, não é para editar nada, não é para trazer nada das escrituras judaicas e colocar aqui dentro, não. Só vale a revelação. Essa é a prova de edição. Lá nos 2 primeiros versículos, o autor da edição disse que ali se encontrava algo que ele tinha tirado e visto na palavra de Deus e no testemunho de Jesus Cristo. Quebrou a cara. Por quê? Porque lá no versículo 22:16, Jesus desmente, disse não. Aqui é só o testemunho concernente às igrejas. Bom, que outra lição a gente pode tirar a respeito dessa questão? É dessa questão que eu digo assim, que outra lição a gente pode tirar a respeito da edição? A respeito da edição. Olha, o camarada fez todas aquelas coisas, colocou 6 camadas de consumação do século para completar 7. Vem um monte de trombeta, vem um monte de cálice, vem um monte de praga. Aquilo ali ele joga tudo nas costas de quem se atrever a tirar algum contexto, algum conteúdo daquilo que Nero adulterou e jogou na mão dos cristãos. Era a carta aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas. Então, essa escritura sagrada cristã estava garantida que não sairia da escritura cristã. E iria ficar lá, porque o livro do Apocalipse ia garantir isso aí. Então, só que o sujeito quebrou a cara, porque está escrito lá, não seles o livro. Contrariamente, Daniel recebeu ordem do anjo para selar. E selou. O autor de Apocalipse não recebeu ordem para não selar e certamente não selou. Quem fez aquele fechamento foi a pessoa que adulterou, que editou. Então é muito bom falar dessas questões. E tem aspectos também que tem que ser vistos. Tem aspectos que tem que ser vistos, aspectos históricos. Por quê? Porque essa aula de hoje eu trago a prova histórica, bíblica e profética do messianismo de Jesus. E é muito importante. Então veja você, as cartas do apóstolo Paulo foram publicadas, essas 4, lá pelos anos 58 da era cristã. Daí para frente, nesse tempo era Nero, era o imperador, e veio aquela questão, os cristãos já não eram queridos. Porque era uma seita judaica. Então, uma seita judaica missionária. Então, Nero teve a infelicidade de, no governo dele, haver um imenso incêndio em Roma, que as pessoas atribuem a ele, que não é verdade. Historicamente, não é verdade que Nero tenha mandado tocar fogo em Roma. Só que a população, a plebe, os cidadãos romanos, começaram a acusá-lo disso. E essa acusação cresceu. Ele era bastante vaidoso e era um artista, e as pessoas acreditavam que ele tinha mandado queimar Roma para construir uma muito mais gloriosa. Fazia sentido, mas historicamente isso não aconteceu. Nem os cristãos, nem Nero queimou Roma. Então, o que aconteceu? O incêndio de Roma trouxe esse problema, foi essa coisa que trouxe um problema sério com os cristãos. Os cristãos, eles foram acusados
E a tortura foi muito grande. Os assassinatos foram muitos. Foi uma desolação terrível. Então, o que se imagina que um preso cristão que tenha sido preso nesse período na ilha de Patmos, ele tenha escrito a revelação. Não era um pedacinho de papel, era rolo feito em couro. Ele fez esse rolo, uma espécie, podia até que nesse tempo, ele já dispusesse de algum pergaminho, mas eu imagino que seria mesmo couro. Quer dizer, de um material diferente de couro. Mas vamos assumir que era couro mesmo, pele animal. Então ele escreveu aquilo ali, ele estava preso, ele não estava passando férias, ele estava preso e vigiado pela segurança romana. Obviamente ele passou por revistas e foi descoberto que ele tinha um couro. Perguntou para ele: que rolo é esse, homem? Ele disse: isso aqui é a revelação de Jesus Cristo. Então o soldado romano se apropriou e levou isso aí para conhecimento das autoridades, que acharam muito importante que aquele livro seria a revelação final. Seria a palavra final de Jesus Cristo a ser escrita nas Escrituras. Não é à toa que o livro do Apocalipse aparece como o último livro da Bíblia. Não haveria lugar mais apropriado para ele. Então, ele foi colocado na última posição da Bíblia, porque ele tem essa natureza. É a última revelação escrita de Jesus Cristo. Então, a pergunta que eu faço a você: e o que é que podemos inferir a respeito do Evangelho de João? Dizem que ele é muito tardio. Não é não, não é não. Não é muito tardio assim não. Eu vou te mostrar que ele não é muito tardio assim. Quando Nero governava, aconteceram vários fenômenos lá, vários acontecimentos políticos, tentativa de golpe, que o deixaram triste. Ele era um artista. Dizer que ele era um péssimo artista não faz sentido. Ele era um artista mediano, que o povo realmente o premiava, porque ele era o príncipe. Ele era o imperador, então os prêmios vinham mais facilmente para ele, e também o pessoal usava escolher competidores menos capazes. Então ele tinha um amor muito grande pela Grécia. Passou uma temporada muito boa lá e voltou cheio de prêmios. A gratidão dele pela Grécia, porque ele gostava da Grécia, ele admirava a Grécia. Então ele deu liberdade à província grega. E com essa liberdade foi possível o Evangelho de João ter brotado do idioma grego como uma das peças mais bonitas como a peça mais bonita que já se compôs. Então, a liberdade que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, teve, eu imagino, eu suponho, eu infiro, que está associado a essa liberdade que Nero deu à província grega. Então, daí dá para imaginar, dá para supor, dá para inferir que o Evangelho de João não é tão tardio. Ele circulou lá pela Grécia e pela dispersão por muito, bem mais cedo. Mais uma vez que o Evangelho, uma vez que as cartas do apóstolo Paulo, aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, aos Gálatas, estava, como eu diria, elas estavam adulteradas para depor contra o Deus cristão. O objetivo de Nero era destruir o Deus cristão. Esse Deus seria um destrutor da sociedade. Quer dizer, o que ele colocou nas cartas de Paulo provoca dissolução na sociedade. É impossível imaginar que um ministro do Evangelho pregue contra a lei de Deus. Mas é o que acontece com todos aqueles que pregam segundo
que faz do centro da sua pregação as cartas do apóstolo Paulo. Então, vamos em frente. Então, o projeto de Nero estava quase completo. E no que concerne a Nero, estava completo. Por quê? Porque o cristianismo gentílico, aquele influenciado por Paulo, a quem foi distribuídas as cartas de Paulo adulteradas, aquele ali estava se acabando. E se acabou. Então, o projeto de Nero estava cumprido. Só que o projeto de Nero não acabou com Nero. Depois da destruição de Jerusalém, a perseguição continuou muito forte. Só que o Império Romano percebeu no início do segundo século que a igreja paulina estava, de orientação paulina, estava se acabando. Tinha surtido efeito, mas a igreja petrina estava muito forte. Ele diz, olha, não tem mais muita coisa que a gente possa fazer a não ser introduzir umas cartas bonitas, apócrifas, bonitas, mas muito bonitas, olhando-se para as cartas, para as igrejas de Pedro e escrevendo aquilo que possa ser aceitável pela igreja de Pedro. Porque na hora que essas cartas, juntamente com as outras 4, mais o Apocalipse chegarem, serão 14. Eles gostam muito do número 7, 14 também. Então serão 14 cartas, serão 14 documentos em que nós fazemos alterações para destruir o Deus cristão. É claro que, que as cartas de Efésios até Filemon, ali não tem nada. São cartas bonitas. O problema dela é que elas são apócrifas. O que quer dizer apócrifa? Não foram escritas por Paulo. Elas foram escritas com o objetivo, olhando para a igreja de Pedro, com o objetivo de formar um pacote com as outras e ser introduzido na igreja de Pedro com simpatia. E é o que aconteceu. Devagarinho, devagarinho elas foram entrando. Só que elas demoraram 3 séculos. Quer dizer, no início do século IV, a teologia paulina, com base nas cartas do apóstolo Paulo, começaram a assumir a liderança cristã. Até que Agostinho implantou o cristianismo de acordo com as doutrinas paulinas, principalmente a carta aos Romanos. E é como se encontra até hoje. Então, essa história toda, ela tem uma lógica. Por quê? Que eu digo, vamos fazer por eliminação e num processo reverso. O que é o processo reverso? Começando de trás para frente. As 9 cartas de Paulo, de Efésios a Filemon, todos os historiadores honestos dizem que elas são apócrifas, ou seja, não pertencem ao apóstolo Paulo. Aqueles mais amigos do apóstolo Paulo tiram 2 e dizem, não, só 7. Então, aqui nós temos as 9 cartas, num processo reverso. Essas 9 cartas são apócrifas. O livro do Apocalipse, ele foi realmente editado. Isso aqui eu tenho revelação divina para reconhecer não somente a prova, mas as marcas de edição. Revelação divina. E as 4 cartas do apóstolo Paulo, aos Romanos, 1º e 2º Coríntios e aos Gálatas, elas trazem provas materiais de que a lei de Deus é enfraquecida. A lei de Deus é fonte de todo pecado. Não fosse a lei, eu não teria pecado. A pessoa que estiver em Cristo Jesus está livre da lei. A força do pecado é a lei, ou seja, a lei é o que há de pior. Isso eu chamo de anomia. Anomia
desobediência, um estado de desobediência à lei. Isso pode acontecer na sociedade por conta de desobediência à lei civil ou, nesse caso, à lei de Deus. Só que essas cartas, eu já falei tantas vezes, essa pregação baseada na anomia paulina, que não é paulina, é de Nero, e que não é de Nero, é do maligno. Então, o que acontece? Essa pregação, essa maravilha, que são essas 4 cartas, principalmente aos romanos, considerada a coisa mais importante que Deus legou à humanidade, é a pregação em que se concentra a reforma ou a igreja reformada. Eu vou até falar para você de uma maneira bastante... Eu vou me deter um pouco nessa questão. Mas vejam só, aqui temos 9 cartas apócrifas reconhecidas por historiadores honestos. E que todos os pregadores, teólogos e escritores cristãos sabem disso. A edição do Apocalipse que me foi dada por revelação divina. E as cartas do apóstolo Paulo, essas 4, aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, aos Gálatas, são um impedimento para que as pessoas não cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo. Revelação divina que me foi dada. Então, aqui eu posso falar muito bem disso aqui. Agora, eu faço inferência. O que é inferência? É aquilo que a gente monta baseado em lógica, a gente conclui baseado em lógica. Não adianta pensar que João viveu 100 anos e foi posto na ilha de Patmos. E lá ele testemunha a respeito de um dos 4 seres viventes representado pelo Espírito dele. Isso não tem lógica. Então, essa inferência ela é necessária, porque não há nenhuma história. O que há é a história do Império Romano. O que há é a briga do Império Romano contra contra o povo santo, e que aí já é Daniel. Aqui a coisa é Daniel, que a gente vai tratar disso hoje. Tratar de Daniel. Por quê? Porque o nosso assunto é uma prova histórica, bíblica e profética do messianismo de Jesus. Então, essa introdução que eu estou dando para você, eu considero muito importante, porque o meu trabalho, a minha pregação do Evangelho, ela se baseia muito em visão geral, ideias gerais e visão geral. Quando você trabalha com visões gerais ou ideias gerais, o que acontece? Se elas são colocadas de forma lógica, elas vão se conectando, até que elas formam um todo, até que elas formam um corpo de conhecimento. Quando você não se preocupa com ideias gerais, lógicas, e que se conectem, qualquer conhecimento que se tente passar é muito. Eu não aguento, eu entendi isso agora, mas aquilo que eu estou vendo hoje, contradiz. Por que contradiz? Eu estou vendo pessoas tentando encaixar na minha cabeça contradições horríveis. Porque tem. Por que essas contradições? Devido à soberania de Deus. Deus não se submete às nossas normas e às nossas regras. Mas ele, o modelo teológico que concebe Deus, precisa conceber Deus de uma maneira que possa representar amor. Então, esse tirano em que Nero transformou Deus não corresponde ao Deus cristão. Bom, vamos agora algumas considerações importantes, porque o meu trabalho ele se baseia, como eu disse para você, em ideias gerais. E um dos pontos mais importantes é a submissão a Deus. A gente precisa ser submisso a Deus. E
A submissão a Deus, ela é... Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não para que fôssemos iguais a Deus, mas para que fôssemos iguais aos anjos. Jesus afirma lá em Apocalipse. Uma outra coisa que eu queria falar para você, a respeito disso que eu estou falando agora, de respeito de igreja. Será que eu estou trazendo uma teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo? A parte da igreja? Eu vejo muitas pessoas dizendo por aí que Jesus é um homem bom e que a igreja é invenção humana. Mas se o livro do Apocalipse estiver certo, a revelação dada de Apocalipse foi às 7 igrejas. Foi às 7 igrejas que foi dada a revelação divina. Então, é preciso que a gente entenda que esses problemas que a igreja tem, eles vão ser superados. Eles vão ser superados. Aquelas sete igrejas que receberam as revelações ali, aquelas mensagens, aquelas igrejas que receberam aquilo ali, elas... tudo pode ser resumido a 4 coisas. O que é que Jesus... O que foi que Jesus pediu? O que foi que Jesus mandou? Não pediu, não. Às igrejas. Primeiro, que se livre dos impostores. Que sejam avivadas. Que se esforcem. E que se abstenham da imoralidade sexual. Você que conduz uma igreja, uma congregação, uma comunidade, nunca se esqueça que a última notícia, a mais quente que se tem de igreja é a exigência de Jesus Cristo para que a igreja se abstenha, se livre do impostor. E nós estamos há 2000 anos vivendo um cristianismo com base, não diria 2000 anos, que os 3 primeiros séculos não foram bem assim. Há cerca de 1700 anos, ou 17 séculos, estamos vivendo sob um cristianismo comandado por um impostor. Mas não é só ele, não, tem outros impostores. E como é que a igreja tem que ser avivada? A igreja tem que ser avivada. A gente vê que a igreja reformada, que eu gosto muito desse termo, igreja reformada, que a igreja reformada tem buscado avivamento nos 4 cantos do mundo. Só que não acha, não encontra. Quando eles encontram um pequeno período de avivamento, vem um esfriamento. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o povo já não estava mais aguentando a reforma de Lutero, os luteranos trouxeram o pietismo, que era uma forma de viver a experiência cristã. Não funcionou porque eles levaram Paulo. Logo todo mundo retornou ao cristianismo reformado de Paulo. Não demorou muito também o pessoal calvinistas, o pessoal que adotam a teologia calvinista, não aguentava mais a frieza, adotaram o puritanismo. Não, esse durou bastante, mas não foi tanto tempo assim. E deixou bons frutos. Mas também acabou porque levou as cartas de Paulo. Então, é isso que eu digo para você. E todos os outros movimentos, além de terem tido curta duração, as suas pregações, os seus pressupostos eram absurdos, porque eles levaram o apóstolo Paulo. Será que foi o apóstolo Paulo que eles levaram mesmo? Foi Nero ou não foi Nero? Foi inspirador de Nero. Então, gente, essa questão da reforma é uma questão muito séria. A gente olha para o que sobra, o que restou da reforma, a gente diz, meu Deus, o que restou da reforma é isso aí? Mas Jesus disse que sempre deixaria uma porta aberta.
Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. É isso. Jesus também afirma que todo aquele que vier a mim, de jeito nenhum eu lançarei fora. Você sabe qual é um dos grandes objetivos, uma das grandes práticas da Igreja Reformada? Pegar o Evangelho de João e ensinar para aquelas pessoas que estão começando a sua fé cristã. Será isso que eles fazem porque eles querem? Não, isso aí é a providência divina. Se o Apocalipse estiver certo, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, é o Evangelho da decisão. O Evangelho da decisão é aquele Evangelho que todo ser humano vai ouvir, quer seja esse que nós temos aqui, ou outro que Deus tem reservado a outros povos. É aquele que leva o ser humano a razoar com Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo que tem esse papel. É uma revelação direta. É uma revelação direta. Então, por isso, tem tanta gente, dentro e fora da igreja, que conhece Jesus Cristo e o serve. Jesus afirma: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu creio que o Evangelho de João traz uma noção muito grande de abundância espiritual em Jesus Cristo. É isso. É isso. Então a reforma tem ainda essa porta aberta. Mas vem cá, e a igreja, digamos o seguinte, o cristianismo 1.0. O cristianismo 1.0, que eu considero 1.0, o catolicismo romano. Como o próprio nome sugere, o catolicismo romano tem um líder único, aquele líder que para as coisas acontecerem ele precisa aprovar. Isso levou o catolicismo romano a construir um catecismo que nada tem de bíblico, ou seja, a Bíblia não tem tanta autoridade. Contrariamente na reforma, a Bíblia tem uma autoridade que nem sequer ela deveria ter. Por quê? Porque a gente vê aí a loucura que fazem com parte do Antigo Testamento, que são apenas a história do povo hebreu, que nada tem a ver com a gente. Aquilo ali é palavra de Deus, vírgula por vírgula. Eu vi um pregador famoso dizendo: olha, cada página da Bíblia lá está o Evangelho. Então, veja bem, seria fácil consertar as coisas se dependesse de um líder como o Papa, forte como ele era? Não, seria muito difícil. Então, a reforma, ela fez uma coisa bem contraditória. Mas claro que está certo, não podia fazer diferente. Ela se afastou do romanismo ou do Império Romano na forma e se aproximou na essência. Por quê? Toda a forma da reforma se afastou do modelo romano contido na Igreja Católica Romana. E, como a Igreja Católica Romana já tinha percebido, em mais de 1000 anos de experiência, que as cartas do apóstolo Paulo destruíram o cristianismo, disseram: olha, estou fora disso aí. Aí a reforma veio e disse: nós estamos dentro. Tudo que Paulo disser é Deus falando. Então, aquilo que foi aquele objetivo de sair, de se afastar de Nero ou do Império Romano ou mesmo da influência maligna, se agravou ainda mais. Mas em ambas as igrejas, tanto católica como reformada, Jesus é a porta. Entre os muçulmanos, entre os budistas, onde quer que se sirva a Deus, Jesus é a porta. Então o pessoal não vai gostar do que eu estou ouvindo, porque eles gostam muito de ouvir a noção de que todos vão para o inferno. Não. Jesus afirma que eu ainda tenho outras ovelhas noutro aprisco.
Por que que o cristianismo paulino não aceita isso? Porque é de inspiração de Nero. Eu ainda tenho outras ovelhas no outro aprisco. Por que que não se prega isso? Porque não se prega nada do evangelho que possa mexer na estrutura paulina. Porque mexe muito na estrutura paulina. Mas agora vai. Depende só de você. Mas alguém pode dizer, mas quem é esse Jesus? Porque afinal de contas, Paulo eu conheço. Esse é o cara. Esse é o personagem mais importante de todo, foi o personagem conhecido, de todo mundo conhecido desde o século, início do século IV, o início do século V da era cristã, e é o cara mais conhecido e influente de todo o Ocidente. É um personagem criado por Nero e por seu inspirador para ser um herói, tal como nós o conhecemos, tal como nos ensinam. Mas eu vou dizer para você aqui agora quem é Jesus, que eles não dizem isso para você. Não dizem isso para você. A pregação da igreja primitiva se baseava no credo de Nicéia, que diz que Jesus é Deus de Deus, substância de Deus, gerado, não criado. Eu aprendi isso, eu faço questão de dizer sempre que tem oportunidade, num curso de catecúmeno, naquele cursozinho que a gente faz, para aprender a ler a Bíblia na igreja presbiteriana, em meados da década de 1980. E lá me ensinaram que Jesus é Deus de Deus, substância de Deus, gerado, não criado. A partir daí, depreende a ideia do seguinte, de que Deus é Espírito, como Jesus ensina. Deus é Espírito e é Santo. Daí concluindo que Deus é o Espírito Santo, uma só pessoa. O Espírito Santo é a essência de Deus. E que também é o Pai, porque Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, foi uma porção do Espírito Santo atribuído a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 1,17. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito. Como é que entrega uma coisa que foi atribuído? É só uma questão de papel. Jesus dizia, eu estou no Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, eu vou retornar ao Pai. Que essas coisas todas são testemunhadas por Jesus Cristo. Então, quando ele foi morto, ele entregou o seu Espírito para voltar a ser um com o Pai. Então, Jesus ele não está sentado um à direita, outro à esquerda, dois seres materiais. Não. Essa metáfora, essa teofania é para dizer que Jesus está no seio do Pai. O que é o seio? Aquele lugar mais escondido. Aquele local mais, como eu diria, sensível. Aquele local que realmente é o que se refere de mais nobre. Jesus está no seio do Pai. Para ser para ser indistinguível. Jesus dizia o seguinte, tanto faz você pedir a mim como o Pai. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas pode me pedir ou diretamente ao Pai, porque o Pai somos um. É maravilhoso. Essa é a definição de Jesus Cristo, isso aqui é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho que você e eu devemos ao mundo. Obviamente, se a gente aceitar a experiência maravilhosa que está contida nesse conceito. Qual é? É o seguinte, Pai, Filho, Espírito Santo. É o que os nossos teólogos, pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos nos ensinam de uma maneira que realmente eu não posso contestar. Eu não posso dizer, olha, eles estão errados, são culpados, são um bando de charlatões, de jeito nenhum. O que eu ensino, Jesus disse, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Trindade. Aí eu te pergunto o que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo. 3 pessoas? Não. O Pai é o Espírito Santo, a essência de Deus que gerou o Filho. De que maneira? Maria encontrou-se grávida do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo é a essência de Deus, porque o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo atribuída a um ser humano. Essa porção atribuída não fez do Espírito Santo dois, ele continua sendo o mesmo, um só. Então aí, Pai, Filho e Espírito Santo já estão completamente definidos. Mas tem um outro Espírito Santo. Então são 4? Não. Tem um outro Espírito Santo, que é esse Espírito Santo que a gente mais ouve as pessoas ensinando, que a Bíblia mais nos fala. É o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é aquele que é dado por Deus. É a influência do Espírito Santo, a essência de Deus sobre a alma ou o espírito humano. Nós somos espírito porque Deus é espírito, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus disse, você vier a mim, guardar minhas palavras, e rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador. Por que rogarei ao Pai? Porque ele estava por aqui ainda. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Esse Espírito da verdade também é chamado de Paráclito, Consolador, Conselheiro. Não é matéria nem é espírito. É apenas a influência do Espírito de Deus sobre o espírito humano, que é o dom do Espírito Santo, que produz o temor de Deus e a conversão, e o avivamento, e tudo de bom que há. Então, vejamos só. Essa é a experiência, mas você pergunta, como? Como eu vou me apropriar disso aí de uma maneira única e mitológica? O que quer dizer mitológica? É uma maneira que realmente começou a existir desde que o ser humano existe há milhões de anos. Isso está registrado em Gênesis 28, de 10 a 22. Quando o nosso pai Jacó chegou naquele que eu já falei tantas vezes, naquele vale de um rio seco, cheio de pedras, à noite, com fome. Ele não era uma pessoa que pensasse em Deus. Ele não tinha tempo para isso. Ele via Deus do pai dele, Jacó, do pai dele, Isaac, como Deus do meu pai. Mas ele não se preocupava com isso. Até que um dia ele precisou de Deus. Por que isso é mitológico? Porque todo mundo vive isso. Todo mundo em algum momento de sua vida vai viver isso aí, principalmente na sua juventude. Como foi o caso de nosso pai Jacó. Aí quando ele escolheu uma pedra e a colocou sob a cabeça, começou a pensar na sua vida torta. Ele era torto. Ele estava fugindo de um rolo que ele tinha criado com o irmão dele, ele era um trapaceiro. Começou a meditar na sua vida torta, de mentiras. Do seu desprezo por Deus e pelo seu próximo. Ele enganou seu irmão. Aí ele abriu mão de tudo isso. Se colocou diante de Deus e o céu se abre na frente dele. Anjos vão e vêm, descem e sobem, naquilo que se chama da escada de Jacó, mostrando a ele o que é, como é importante manter essa relação com Deus. Essa é a experiência. Ele acordou transformado. E como que nós fazemos isso? Para que alcancemos essa experiência, tomamos a decisão de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e levar Deus a sério. E também levar a Deus em oração todos os nossos problemas, ansiedades, desejos, pedidos e sonhos. E ainda estender a mão para o nosso próximo, porque no céu existe uma senha para que se entre lá. Comida, bebida e acolhimento, o abrigo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu, me vestiste, tive preso, me visitaste. É a senha, mas ainda tem mais. É preciso viver uma vida diante de Deus. Só a senha não resolve. A senha é só para entrar. Bom, gente, eu acho que esse aqui, o que foi dito, é muito importante. Até aqui o que foi dito, ele traz uma perspectiva de como se prega o Evangelho
E eu disse para você que há uma prova que ela é uma prova histórica, bíblica e profética do messianismo de Jesus. Mas onde é que está essa prova? Nas 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel se encontram nos versículos 24 a 27 do capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Você vai me ver mostrando a você o desvendamento das 70 semanas de Daniel, do livro de Daniel, para interpretar as 70 semanas. Então vamos ver. No versículo 24 diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a culpa, trazer justiça eterna. O versículo acaba aqui. Quem trouxe tudo isso? Acabei de falar para você na minha pregação do Evangelho que no momento em que Jesus foi morto, ele entregou o seu espírito. E um ato que se pode imaginar que tenha sido o primeiro deles, ele foi ao seio de Abraão, que era um lugar onde as pessoas, aquelas pessoas que tinham aprendido com Deus desde Adão até a última pessoa a morrer antes de Jesus, essas pessoas foram para lá. Quem ia para o seio de Abraão, ele era um candidato para ir para o céu, era uma pessoa que certamente iria para o céu, mas ele ainda não estava no céu. Ainda pesava sobre ele o senso de transgressão, de pecado e de culpa. Então o que Jesus fez? Ele levou a sua voz a essas pessoas. Quem é que testemunha isso? Pedro, a testemunha ocular mais próxima de Jesus. Diz na sua carta, 1 Pedro 3, 18, 19. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Não, para conduzirmos a Deus. Nós nos incluímos também em nossa vez. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então isso aqui, esses dois versículos, eles não são bem compreendidos não. Por quê? Tendo Paulo, quem é que vai querer saber de Pedro? Afinal de contas, o cristianismo paulino e o petrino, a partir de meado do segundo século, passaram a ser duas ideias contrárias. Quem é que vai querer saber de pregar isso aí? Não prega, mas perde muito. Continua o versículo. Cumprir com a visão e a profecia. Visão de Daniel e profecia de Daniel, das 70 semanas. E ungir o Santíssimo. O que significa ungir o Santíssimo? Muita coisa maravilhosa aconteceu nesse período. Ungir o Santíssimo se resume a algo muito importante. Há uma série de coisas que Jesus fez para mostrar que ele tem muito poder. Eu vou mostrar para você, como já foi feito em outros vídeos, eu vou mostrar para você como isso acontece. Então Jesus, ao ser morto, ele subiu ao céu, foi ao seio de Abraão e levou todas aquelas pessoas para o céu, conforme está registrado em Apocalipse 5, 11 e 12. Então veja só, ungir o Santíssimo, qual o significado disso? Jesus se apresentou como ser humano, muitos zombaram dele, muitos não creram, ele foi morto, colocado entre os ladrões, isso é profético, tinha que acontecer mesmo. Aí ele foi morto e sepultado. Uma vez ele morto e sepultado, o pessoal diz, olha, acabou. Não acabou não. 3 dias depois o corpo dele foi transformado em uma teofania,
com testemunho de Maria e da outra Maria, foi transformado por um anjo em teofania. Teofania é uma linguagem com a qual Deus se comunica conosco. Então Jesus se transformou numa teofania, e nessa teofania de corpo, nessa teofania corporal, ele se apresentou por 40 dias e ensinou os seus discípulos a um grupo pequeno. Aí subiu ao céu. E o que ficou então? Ficou a noção de que ele foi, ressuscitou, e todo mundo está dizendo que ressuscitou mesmo, mas isso é a conversa lá dos amigos dele. O tempo passou e vamos agora contar as semanas. 69 semanas se passam, que são 62 que o profeta se refere, mas as 7 que ele se refere da reconstrução de Jerusalém, lá no passado. Então 69 semanas se passam. Cada semana corresponde a 7 anos. Então, 7 anos após Jesus ter sido morto e ressuscitado, em teofania, aparece um sujeito, porque Jesus não tinha ainda se revelado dessa maneira para ninguém. Aparece um sujeito romano, poderoso, intolerante, um assassino terrível, sendo romano tinha poder para fazer o que quisesse, estava perseguindo a igreja e matando os cristãos. Aí todo mundo conhece o encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, ele foi sacudido por uma onda de poder. Caiu no chão, comeu um pouco de terra, ficou cego. Aquele momento marcou o final da 70ª semana. 70 semanas de Daniel termina exatamente na conversão de Paulo. Por que isso é importante? Porque a maneira como Jesus se apresentou a Paulo é de muito poder. É dizer, olha, isso aqui não é o Cristo que vocês estão pensando que é um defunto, não. Aqui é o Espírito de Deus, aqui é Deus. Por isso é que eu digo sempre, recebe Jesus Cristo como Deus. Então aqui, aqui nessa semana o Messias seria ungido. Em uma única semana, ele foi morto. Olha só, em uma única semana ele foi morto, ele acabou com a transgressão, deu fim ao pecado e expiou a culpa de todos aqueles que estavam no seio de Abraão. Milhões e milhões, bilhões de bilhões. Isso é novo para você? Eu sei que é. Agora o versículo 25, ele diz respeito à construção dos muros de Jerusalém muitos anos atrás, não interessa para nós, é só para os judeus. Versículo 26, muito importante. Esse versículo 26 é muito importante. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Vamos fazer essa análise até aqui. Depois de 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá mais lugar para ele. Ou seja, 62 semanas, mais 7, 69, são 69 semanas. O ungido foi morto nas 69 semanas. Exatamente na 70ª semana, houve a conversão de Paulo. Mas quem foi Paulo após a conversão? Uma pessoa extremamente submissa a Deus. E o cara que o Império Romano empoderou para chamar Paulo, a pessoa que mais pregou em submissão a Deus que já se viu. Por isso as cartas de Paulo foram adulteradas e o Império Romano assentou Paulo no lugar santo. Depois de 62 semanas, o ungido será morto, não haverá mais lugar para ele. Já está explicado. Qual a importância disso aqui? Isso é um fato super importante. Isso aqui é a prova
Olha, gente, isso aqui é minha proposta. Isso aqui é a prova histórica, bíblica e profética do messianismo de Jesus. Vamos ver se não é isso mesmo? Vamos ler novamente. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá mais lugar para ele. Todo mundo sabe que o evangelho de Jesus Cristo, eu estou acostumado a ver grandes pregadores, teólogos, escritores cristãos dizendo que o evangelho é Paulo. O resto é notinha de rodapé. Agora vão ter que engolir isso aí. Depois de 62 semanas, o ungido será morto e não haverá mais lugar para ele. Quer dizer, e essa é a prova histórica. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso foi a destruição de Jerusalém nos anos 70. A destruição de Jerusalém durou exatamente uma semana. Essa semana causa uma confusão aos pregadores teólogos e escritores cristãos ortodoxos, porque eles não entendem. Essa semana está fora das 70. A 70ª semana terminou com a conversão de Paulo. Mas Paulo é tão importante assim? É a prova, é a prova do que foi dito pelo profeta aqui. Isso aqui é a prova da unção do Santíssimo, ou seja, do poder do Santíssimo. Então ele precisava o quê? Ressuscitar em teofania, passar 40 dias com os seus, subir ao céu, depois se apresentar a todos aqueles que ele quisesse se apresentar como Deus. Como foi que Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Como que dissesse: quem é tu, Deus? Por isso eu digo: receba Jesus Cristo como Deus. Então, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. É a destruição de Jerusalém no ano 70, que fica numa semana depois, adicional à 70ª semana. Isso causou uma confusão muito grande. O fim virá com inundação. Isso aqui são explicações. O fim do mundo virá como inundação, conforme está em Apocalipse desvendado. Não será guerra nuclear, não será uma pandemia, não será choque de asteroide, nada disso. Daqui a muito tempo, Jesus diz em Lucas que daqui a muito tempo isso ocorrerá. Mas um desastre ambiental exatamente como prevê os ambientalistas, os cientistas do meio ambiente. Bom, o fim virá com uma inundação. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Lucas também registra que guerras acontecerão, toda essa coisa acontecerão, mas não tenham medo, não fiquem crendo naquele que diga: olha, eu tenho ordem para te dizer que o fim está chegando agora mesmo. Não, nada disso. O fim não será uma surpresa, um desastre ambiental da magnitude do que vai acontecer não será surpresa para ninguém. Mas tem uma coisa aqui que eu gosto de comentar. E desolações foram decretadas. Será que nós não estamos vivendo uma desolação espiritual terrível? Há 1700 anos? Estamos vivendo uma desolação terrível. A igreja apresenta suas soluções, você olha lá e diz: meu Deus, o mundo tá com soluções bem melhorzinhas. Quer dizer, o mundo aí fora, a sociedade, a civilização não cristã tem soluções bem melhores. Nós estamos vivendo uma desolação espiritual terrível. Versículo 27 do capítulo 9. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Essa semana não faz parte da semana, da 70 semana. Vamos de novo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. É Jesus? Tem gente que diz que é, mas não é não. É o Império Romano. Jesus não faz aliança com ninguém.
Olha só como ele tratou Paulo, aquele que todo mundo considera a única autoridade espiritual existente no universo. Jesus não fez aliança com ele, não. Ficou cego e com a boca cheia de terra. É isso mesmo. Agora vejamos só a prova histórica do que eu estou dizendo. A semana referida aqui, essa semana referida aqui, a gente vai encontrar em um livro chamado Nero, Biografia de um Tirano, ano 2019, página 196. No ano 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 7 anos. No ano 64, Gésio Floro substituiu Luceio Albino e tornou-se governador da província da Judéia. Gésio gabava-se das abominações que cometia contra o povo, como se tivesse sido designado ao algoz do delinquente. Não recusava diante de qualquer roubo ou atrocidade. Há quem afirme que Gésio saqueou cidades inteiras e arruinou numerosas famílias. Então, os primeiros esbarrões acontecidos, que culminaram com a destruição de Jerusalém, começou no ano 64 com esse Gésio, que realmente era terrível. Mas ele não foi lá porque quis. Ele foi para lá porque foi mandado pelo imperador ante o ódio que ele tinha dos judeus e, obviamente, da nova seita. Vamos ver então. Voltando ao versículo 27. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Esse meio dessa semana, dará fim ao sacrifício e à oferta, já é aquela suspensão que houve do sacrifício e da oferta no templo dos judeus. No templo dos judeus. E na ala do templo, no cristianismo, será colocado o sacrilégio terrível. Isso é que é o mais importante para os cristãos. E na ala do templo, não, e numa ala do templo, vamos ler de novo. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Vamos dizer que o templo tivesse pelo menos duas alas. A lógica requer que o templo tivesse pelo menos duas alas, porque ele diz, e numa ala do templo. Porque quando se diz numa, tem outra. Uma das alas do templo era o judaísmo e a outra o cristianismo. E numa ala do templo, que é o cristianismo, será colocado o sacrilégio terrível. O que é o sacrilégio terrível? O sacrilégio terrível é a adulteração das cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, para destruir o Deus cristão. O Deus cristão é destruído por completo. E não tem quem olhe para ele com simpatia. Deus é um tirano cruel. É assim que nos apresentam pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos paulinos. Eles se deliciam com as cartas de Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, que arrebenta com a lei de Deus. E se deliciam com a parte editada do livro do Apocalipse, para mostrar que Deus é vingança, Deus é ira. Continuando, para terminar esse versículo. Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Fim de linha para você, abominável da desolação. O livro do profeta Daniel afirma que a influência do maligno através do Império Romano no cristianismo, não, e também, obviamente, no judaísmo, que isso tem reflexo sobre o judaísmo, os judeus têm sofrido muito com isso. Então, o que acontece? Vou ler de novo. Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Tem gente que diz isso, se refere até a Jesus. Que conversa furada. Se refere ao Império Romano, se refere a um impostor que realmente inspirou o Império Romano, até que chegue a ele o fim que lhe foi decretado. Está dito em Daniel que somente a mão de Deus pode resolver isso aí.
Você olha as pregações e diz, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Está ouvindo. Por quê? Porque a desolação terrível provocada por Nero, seus assessores e pelo maligno é tão terrível que a grande maioria das pregações que são feitas sobre essas 4 cartas faz com que o expositor pareça aos olhos de todo que está contando uma história inventada por um idiota. E é assim que se vê o cristianismo. Gente, eu creio, eu tenho revelações divinas para te falar o que estou te falando. Então eu te convido, vem receber Jesus Cristo como Deus. Te agarra ao Evangelho de Jesus Cristo. Te agarra ao 71º capítulo da Bíblia como a lei de Deus. Segue a lei de Deus. Entra nos capítulos 21 de Êxodo até o final do livro de Malaquias. E entra lá como que entra em um museu. Pede licença. Só toca naquilo que for permitido. Lá só nos pertencem mesmo as profecias messiânicas, como pertence a toda a humanidade. Mas aquilo ali é a história dos judeus. Vamos ser cristãos. Vamos ser cristãos. Vamos receber Jesus Cristo como Deus e ver que essa desolação acabou. Depende só de você. Eu tenho um compromisso hoje. Eu não dei aquele passo à frente com as perguntas e respostas sobre assuntos da Bíblia, porque o assunto ficou longo. Mas a gente sempre tem o compromisso de fazer isso. Nesse instante eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, se você não se inscreveu. Se gostou, dá um like e olha, se envolve com a gente nisso aqui. Eu sou a única pessoa no mundo que prega isso. Então, eu tive revelação divina para fazer isso. Já são bastante vídeos falando sobre desvendamento do Apocalipse, Daniel e das cartas do apóstolo Paulo. Bom, eu tenho um compromisso de no final de cada vídeo orar com você. Vamos orar. Deus Santo, eu te apresento, eu me junto às pessoas, eu apresento as pessoas que estão nesse momento se dirigindo a Ti ou não, mas estão sofrendo. Eu me junto a elas para te pedir, Senhor, alcança essas pessoas. Vem consertar esse cristianismo que não dá esperança a ninguém, exceto pelo fato de Jesus assistir a todos, porque Ele disse que atrai todos a si. Mas é preciso que todos tenham vida abundante. E que nos termos que eu digo que é pregar o Evangelho seja pregado em todo mundo. E que ele caia na graça das pessoas, Deus Santo. Te apresento essas pessoas, para que tu venha agir na vida delas. Que elas possam confiar em Ti, para entregar pés, mãos, coração e mente para a Tua obra. Para que eles possam fazer pactos livres contigo. Deus maravilhoso. Toma conta do nosso pensamento. Senhor, Tu tem me ouvido tantas vezes. Toma conta do nosso pensamento. Toma conta dos meus pensamentos, dos meus atos e das minhas palavras. Deus maravilhoso, santifica nossas vidas. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.